Hoje a gente vai dar seguimento ao assunto de progressão aritmética e aí a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da PA. Então, o que nós temos aqui? Como é que nós vamos usar as propriedades? Quando a gente tiver uma situação que a gente não tem a razão, não tem algum dos termos, né? Dependendo de cada situação, a gente tem uma propriedade diferente para poder conseguir resolver o exercício. Então, essa primeira propriedade que eu coloquei aqui, ela parece muito complicada, mas na verdade ela não é. Então, o que está falando aqui, né? Qual é a palavra-chave aqui para a gente? Essa daqui nós vamos falar de média aritmética. O que seria a média aritmética, né? Que para eu conseguir achar o termo do meio, é só eu pegar o anterior, somar com o posterior e aí dividir por 2. Essa propriedade eu consigo encontrar o meu termo do meio. Como é que nós vamos fazer? Então, eu tenho um exemplo aqui. Ó. Eu tenho uma PA, né? Onde eu tenho o primeiro termo aqui, que é o meu A1, que é 4, o meu A2, que é X, e meu A3, que é o 10, né? E eu quero o A10. Pela fórmula da progressão aritmética, né, da fórmula geral da progressão aritmética, eu não consigo resolver porque eu não tenho a razão, não tem como eu definir qual seria a razão. Então, para eu poder definir a razão, eu preciso descobrir quem é esse número que está aqui no meio, para eu poder saber como que é essa sequência. Então, como que a gente vai fazer? Se eu tenho o número do meio, que é o que eu quero achar, eu tenho o anterior, eu tenho o posterior, eu vou usar essa propriedade da média aritmética, né? Então, o que ele fala? Que o termo do meio é o termo anterior, que seria o 4, somado com o posterior, dividido por 2. E aqui eu tenho que 4 mais 10, 14 dividido por 2, que o número do meio vale 7. Então, a minha PA seria 4, 7, 10. Daqui eu consigo achar que é a minha razão, né? Então, aqui eu vejo que a minha razão, aqui ó, é 3, né? Sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade do termo geral da PA, né? Que é da aula passada. Como é que eu faço essa propriedade? Eu tenho aquela fórmula geral, né? AN, A1 mais N menos 1 vezes o R. Eu quero o A10. O que é o A10? É o primeiro termo, que é 4, mais 9 vezes a razão, que é 3. E aí eu já chego na conclusão. Aqui não pode esquecer que primeiro eu tenho que fazer essa multiplicação para depois fazer a soma, né? Então, aqui eu tenho 9 vezes 3, 27. 27 mais 4 dá 31. É o meu termo aqui, o meu A10, ok? Então, pela propriedade, a gente consegue achar qual é o termo, né? Para depois eu achar quem é a razão, para depois eu poder fazer o termo, o A10, ok? E a segunda propriedade, o que fala a segunda propriedade que a gente tem aqui, né? Que se eu somar o primeiro com o último, é a mesma coisa que eu somar o segundo com o penúltimo e assim por diante, né? É a propriedade dos termos equidistantes, né? O que seria equidistantes? Seria os termos que têm a mesma distância, ok? Então, eu tenho uma PA aqui, ó. Um exemplo, né? Que ele só me deu o terceiro termo e o nono termo. Então, como é que a gente vai pensar? Bom, aqui a gente já vai elaborar um pouquinho mais. Eu quero a soma do primeiro com o 11º. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho 11 termos, vou colocar 11. Por que 11? Porque aqui o meu maior aqui é 11. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? O que eu vou pensar? Que aqui, ó, eu só tenho essa informação, que o meu terceiro termo vale 1 e o meu nono, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale 21. Eu quero saber
o primeiro com o último, quanto é que ele vale. Então, o que eu vou analisar, né? Essa minha propriedade fala o seguinte, que se eu pegar este primeiro, eu pegar com o último e somar, ele tem o mesmo valor que se eu pegar esse aqui, ó, o segundo com o penúltimo, que tem o mesmo valor que eu pegar esse terceiro com o antepenúltimo. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, que o meu A3 mais A9 é a mesma coisa que eu pegar o A1 e somar com a 11. Então, quem é o A3, quem é o A9? Então, eu tenho aqui, ó, o A3 vale 1, o A9 vale 21. Então, quanto é que vale isso aqui, ó? Né? 1 mais 21, 22. Então, o primeiro mais o último vale 22. Prontinho. Resolvido o exercício. Só isso que precisa saber para poder resolver, para poder utilizar essa propriedade, ok? Então, hoje foi a aula sobre as propriedades da PA. Na próxima a gente vai falar mais um pouquinho sobre PA também, ok? Até a próxima então. Tchau, tchau.